Sejam bem-vindos a mais um podcast, O que a Boca Conta. E hoje estamos aqui com a Stephanie, farmacêutica clínica, que é maravilhosa para um papo sobre como a gente pode personalizar tudo que a gente toma, tá? Então, deixando um pouco a relação das farmácias tradicionais, dos remédios alopáticos, hoje a gente vai ter a personalização, como a gente consegue, de maneira é, individual, tratar o nosso corpo e saber exatamente o que ele precisa. Então, Esté, eu quero que você se apresente, conte pra gente quem você é, como é sua formação, para que todo mundo possa entender o que vamos falar hoje. Perfeito. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, doutora Marina. Então, eu sou farmacêutica clínica integrativa, especializada em medicina germânica, e eu trabalho com os meus pacientes um modelo único de saúde integral, a saúde 360, onde eu olho o meu paciente como um todo. E nisso, olhando o paciente como um todo, cada um é um ser único, né? Um ser indivíduo, e nós fazemos a personalização da prescrição conforme o que o paciente precisa e necessita. Ótimo. E quando a gente fala justamente sobre integração, né? Essa palavra de colocar o paciente de forma personalizada, ela nunca foge do nosso assunto, né? E no teu caso, na tua vivência clínica, como então a gente pode fazer e saber qual é o tipo de personalização de receita que a gente faz e exatamente qual é a diferença de a gente fazer uma receita convencional de uma dipirona, de um antibiótico, de um anti-inflamatório, para uma personalização. Qual é essa diferença real e como que a gente segue num tratamento assim? Perfeito, ótima pergunta, doutora. Eu sempre falo para os meus pacientes e para os profissionais também que eu ajudo em mentorias, que nós do integrativo, né, nós trabalhamos a causa, a raiz do problema e não o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa ela vem para mim muitas vezes no consultório, ai, doutora, eu tô com muita crise renal. Eu vou discorrer toda a anamnese dessa crise renal, ela tem uma disfunção e tem uma causa. Então, eu vou trabalhar a causa daquele problema para sanar aquele sintoma. Então, por isso que eu ir lá na drogaria, na farmácia normal, se automedicar, né, que não é o recomendado, né? Existem profissionais da saúde para isso, para te dar suporte na prescrição. Não vai funcionar. No final, vai trazer sempre mais aquela cadeia, né? Não trazendo a saúde e o bem-estar como precisa. Então, a gente olha o sintoma e nós tratamos a causa, a raiz do problema, né? E quando eu vejo meu paciente assim, eu trato ele como um todo, né? Não deixo ele sair perdido sem tratar a raiz. Então, eu olho toda a questão emocional, toda a questão do psique, olho toda a questão do físico e trabalho ele como um todo, né? Então, esse é o método do integrativo que eu trouxe para os meus pacientes, a saúde integral 360. E eu vou discorrendo ali todo o tratamento dele conforme ele tenha necessidade. Então, por isso que aquilo que serve para um não vai dar certo para o outro. Uhum, exatamente. E aí, quando a gente tem esse processo de descorrer tudo o que o paciente precisa, né? Muitas vezes, e é o que acontece aqui no consultório, eu chego com pacientes que têm já uma questão aguda, uma dor, alguma coisa que vem incomodando, né? Então, nesses casos, quando o paciente está com essa dor aguda, e aí então a gente precisa intervir de uma maneira mais direta ali para aquela dor. Apesar disso, quanto tempo mais ou menos dura todo esse processo de discorrer sobre o assunto, né? Claro que a primeira intervenção para amenizar aquele processo é imediata, mas como que funciona todo esse processo para o paciente? Como é que a gente chega a descobrir essa causa raiz e se, quando descoberta essa causa raiz, o tratamento para isso é realmente um remédio mais sintético? A gente trabalha com remédios mais naturais? Como é que funciona? Perfeito. Eu, né, igual a gente comentou, cada paciente, cada ser é único.
Então, não tem como eu falar para X pessoa e para tal pessoa é tanto dia de tratamento. Mas o mínimo para a gente trabalhar de uma forma interessante, o mínimo, né? Não o máximo, o mínimo é 6 meses de acompanhamento com esse Uhum. paciente. Por quê? Porque nós vamos trabalhar de forma integral, de dentro para fora, trabalhando, modulando receptores, Uhum. modulando todos os nossos sistemas principais, né? E o básico que nós começamos, né? Eu falo assim, pisou no consultório, precisa resolver isso. É limpar os sistemas principais, nosso terreno biológico, né? Então, e isso se não for resolvido, ele vai afetar toda a cadeia do corpo. E para onde? Aqui no consultório da doutora Marina, né? Fazendo todo o procedimento que precisa na parte da odontologia. Porque Uhum. o corpo fala, a boca fala, né? Uhum. Eu até brinco com os meus pacientes, o corpo não fala, ele grita. Então, tudo que está acontecendo, a gente vai trazer uma, né, promoção de saúde para o paciente, mas de uma forma que seja, né, intencional e progressiva. Porque se eu hoje prescrever algo muito grande, o paciente não adere ao tratamento. Quem tem hoje paciência e tempo para fazer uma medicação longa, né? Então a gente trabalha com o início, o primordial, tratar terreno biológico. E quando a gente fala de tratar todo o terreno biológico, é tratar os sistemas principais do nosso organismo: sistema renal, sistema hepático e o sistema digestório, que são os sistemas principais que estão comprometidos e com disfunção. Trabalhando isso, a gente vai descorrendo, né, em vários tipos de exames, né? Então, eu faço no consultório exames de biorressonância, exames genéticos, né? Perfil metabólico. Então, cada tipo de exame que eu trabalho com o meu paciente, eu consigo ter um pouco da história dele, um pouco do que o corpo dele está falando, a memória celular dele está dizendo. E nisso eu consigo discorrer um tratamento específico, exclusivo para ele, Uhum. né? E a cada consulta a gente vai caminhando em passos tranquilos para que depois, no mínimo desses 6 meses, a pessoa já esteja com um bem-estar totalmente restaurado, do que só ficar dando cargas, né, de medicações que não é para ela e que não vai tratar a causa do problema. E que intoxicam cada vez mais, Com né? certeza. Quando a gente fala justamente sobre o sistema digestório, que ele inicia na boca, não é mesmo? E eu Sim. gosto muito dessa questão do terreno biológico. Então, antigamente, todo mundo conhece aquelas restaurações antigas, pretas, escuras que temos na boca, né? Exato. Algumas pessoas ainda têm. E não só essas restaurações também, mas pessoas que já passaram por tratamento ortodôntico têm aquelas contenções de metal também, às vezes, na boca, né? Grudada quase que na região ali sublingual, onde tem muita vascularização. Então, todo aquele metal também é inoculado no corpo, né? E aí, eu sempre gosto de frisar para os meus pacientes que todo esse material de metal pesado que tem nessas restaurações, eles podem sim causar um dano cumulativo no corpo. Porém, ainda mais problemático do que ter essas restaurações instaladas lá há anos é você tentar tirar essa restauração sem uma possibilidade de cuidar do teu corpo, né? Porque aquilo que você ingere diariamente é mínimo, mas quando a gente coloca a broca para tirar tudo aquilo, aquela infestação de metal pesado, ela vai de maneira catastrófica para o corpo, né? E aqui no consultório, os pacientes que já tiraram amálgama comigo sabem que eu gosto de fazer uma recomendação, tanto antes quanto durante o procedimento e também depois, para que a gente possa eliminar todos esses metais pesados do nosso corpo. Para além desse tipo de situação de restauração de amálgama ou então de contenção de metal, conte mais para a gente a respeito de intoxicação de metal pesado, como que a gente pode adquirir isso, não só em restaurações, mas em outras, na alimentação e tudo isso, né? Que não só quem tem esse tipo de problema, não, né? De material na boca, mas também outras pessoas podem ter metais pesados no corpo e como a gente faz para desenrolar isso. Olha,
Eu digo assim que não existe uma pessoa que não esteja intoxicada por metal, né? Tanto que eu oriento meus pacientes. Detoxificação é pelo menos 2 vezes por ano. Então, acabou as festas de final de ano, acabou as férias, vai fazer detox. Metade do ano, faz de novo para estar preparado para o final do ano. Por quê? A intoxicação do metal, a doutora levantou a questão específica na parte, né, ali da nossa questão das restaurações, que tem muito mercúrio, que é uma coisa tradicional que tinha antigamente. Porém, a gente consegue ter intoxicação por metais através da panela que você cozinha seus alimentos, através do desodorante que você usa, totalmente cheio de alumínio, através da maquiagem que você compra, cheia de chumbo e níquel. Então, todos esses metais eles estão presentes no nosso dia a dia para nos intoxicar. Então, e não tem como nós fugirmos desse sistema. Não tem, né? E a intoxicação ela vem também através dos agrotóxicos e pesticidas que vêm dos alimentos, né? Ela vem também através das garrafinhas de água de plástico que não tem o BPA free, então você se intoxica por bisfenol. Vem através do pote de plástico lá que você vai esquentar uma comida no micro-ondas. Então a intoxicação ela está 100% do nosso acordar e o nosso dormir do nosso lado. O celular que você deixa do lado da cabeceira da sua cama, ele vai trazer intoxicação por causa das radiações e vai trazer células cancerígenas a longo prazo. Então, tudo tá. Então, por isso que o detox 2 vezes ao ano é recomendável. Então, o que eu puder minimizar, a gente não vai conseguir bloquear isso, mas minimizar para que nós tenhamos uma promoção de saúde melhor, é claro que nós vamos fazer. Por isso que eu trabalho integrativo, né? E nós trabalhamos aqui integrativo, a doutora, com os pacientes, para o quê? Para ter essa promoção de bem-estar, de saúde, para que quando esse paciente, por exemplo, de hoje de 30 anos, quando ele tiver com 50, a sua célula, biologicamente, ela não vai estar tão alterada quanto 50. Você já percebeu que tem pessoas hoje de 20, 25 anos, mas que biologicamente são mais envelhecidos, mais cansados e menos dispostos do que alguém de 50 que se cuidou desde os 20? Por quê? Por causa que olha o quanto que está a intoxicação no nosso dia a dia. Os fast foods, biofilmes, parasitas, protozoários, bactérias. Então, isso traz o quê? Síndromes para o nosso organismo. E tudo isso está ligado aonde? Nos nossos sistemas principais e no nosso intestino. Então, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, sempre a gente vai modular, desintoxicar e modular o intestino, porque aí a gente vai ter começando uma promoção de bem-estar e diminuir a inflamação. E tudo isso, né, doutora, é um estilo de vida, eu vejo, né. Exato. Porque quando a gente percebe que todo esse aparato de desintoxicação que você traz pra gente, é feito: "Ah, eu vou tomar toda a minha medicação, vou seguir o protocolo direitinho", porém, se a gente também não se atenta ao nosso estilo de vida, ao que eu coloco pra dentro da boca, ao que até a minha mente, né, então tudo isso, fisicamente a gente e nas nossas células a gente tem todo esse DNA já programado e que a gente pode se organizar com esses procedimentos, esses medicamentos para melhorar. Mas também se a gente não cuida da nossa parte emocional e tudo, a gente vai enxugando um gelo, né. 2 vezes por ano faz a detoxicação, mas a gente precisa também, dentro desse prazo, nos cuidar e fazer a nossa tarefa de casa, né. E Uhum. quando a gente fala dessa parte emocional, o que que na farmácia de manipulação, o que que no teu protocolo vem dentro desse estado também mental, além do físico? Eu trabalho, né, também com uma das minhas áreas de atuação é a medicina germânica, Uhum. justamente porque o método que eu trouxe para o meu paciente para atender ele é a saúde integral, olhar ele como um todo, né? E hoje a gente tem muitos profissionais que olham só o sintoma, prescreve e tchau, manda embora, né? E eu não trabalho assim, nós não trabalhamos assim no integrativo, e nós trazemos esse formato diferente para o paciente. E quando eu falo integral, é tratar o paciente
tanto físico quanto emocional, essas duas esferas, porque elas se correlacionam, né? A gente fala que é a memória celular, né? Tem até um livro que fala que não começou com você. Então, tem coisas que nós carregamos geneticamente, né? Distúrbios, emoções, né? Situações que você fala, por que que eu sou assim? E na verdade é porque você trouxe geneticamente dos seus herdeiros, que veio antes de você, dos seus pais, dos seus avós. Então, isso daí, ele vai trazer alguma coisa na sua realidade, no seu dia a dia, geneticamente. E tratando emocional, eu consigo modular a minha célula, o meu sistema órgão. Então, por exemplo, quando o paciente, eu vou trabalhar gerenciamento de peso, um exemplo, né? Trabalho gerenciamento de peso com o meu paciente. E geralmente pessoas que estão em momentos de gerenciamento de peso, eu trabalho a compulsão alimentar, uma compulsão por alguma coisa. Essa compulsão, esse momento de mostrar essa compulsão, é justamente um gatilho emocional que não foi resolvido. E a capa de adiposidade, de gordura, é um mecanismo de defesa para o paciente. Então, você vê como está tudo interligado? Por que ele não consegue emagrecer? Não é porque ele não quer, não é porque ele não faz dieta, mas é porque a compulsão que tem devido a esse peso, esse excesso de peso, faz com que ele se autoproteja de algo que ele ainda não resolveu emocionalmente. Por exemplo, disfunção hepática. Trabalho muito fígado. A gente trabalha o fígado, resolve esteatose hepática, trabalhamos com o paciente, discorro tudo, mas se eu não investigar o emocional desse paciente, tudo que eu trabalhei com ele daqui a alguns meses vai retornar. Por quê? Disfunção hepática está relacionado com raízes de amargura. Então, pessoas que são muito amarguradas ao decorrer da vida vai ter disfunção hepática. Cálculos renais. Trabalho muito com cálculos renais, disfunção renal. Trabalhamos o paciente, fazemos o tratamento integrativo, toda a parte de detoxificação com exames, com protocolo de tratamento, né? Fazemos completamente. Mas se eu não tratar o emocional e entender que processos difíceis, processos muito duros, de muitos desafios que essa pessoa está enfrentando, e ela não conseguir se encontrar nesse processo, o organismo ele produz disfunção renal. Então, tudo está interligado, é memória celular, né? E a manipulação, ela entra nesse momento em que ponto? Para a gente personalizar a prescrição para o paciente de uma forma única, de uma forma totalmente natural e de uma forma que a gente consiga modular o organismo. Né? E nisso eu consigo trabalhar o quê? Com modulação epigenética. Eu tenho insumos farmacêuticos, a indústria farmacêutica está avançando cada vez mais, né? Voltei de um congresso trazendo novidades da Coreia recentemente, e isso é o quê? Para trazer modulação de todos os nossas cascatas de inflamação, modular todos os nossos receptores, modular a parte epigenética. Então eu consigo mudar. Se a predisposição era para ter diabetes, a predisposição era para ter obesidade, eu consigo modular, né? E até com o exame genético, quando eu faço o exame genético com o paciente, eu consigo ter o perfil dele do que vai acontecer no futuro. E a gente consegue prevenir isso. Então, a farmácia de manipulação, ela vem comigo nas prescrições como minha aliada para atender o melhor para o meu paciente. Nisso, promovendo o integrativo para ele, que é o tratamento do home care. Eu tenho uma farmácia de manipulação aqui na cidade, aonde eu super indico, que é a farmácia Eficácia Brasil, deixar o arroba deles aqui depois, porque eles são uma farmácia 100% integrativa, os recipientes deles são sem glúten, sem lactose, sem corantes, corantes são veneno, são sem edulcorantes. Isso também é uma questão muito importante a ser colocada, né, Esther, Com porque, certeza. eh, a os produtos serem fidedignos. Os pacientes que são leigos, eles não sabem qual que é a origem de tudo o que é colocado ali, né. E quando a gente tem, por exemplo, os remédios alopáticos, a gente sabe lá o laboratório que é mais famoso, então a gente tem
uma aceitação melhor daquele remédio. E farmácias de manipulação, a gente sim precisa ter uma de referência, uma que a gente sabe que realmente todos aqueles Sim. produtos são eficazes, né? Porque em alguns casos, ou, né, alguns pacientes podem ter já tido alguma experiência com farmácia de manipulação e pensado, nossa, mas não deu resultado, mas isso não foi tão bom quanto eu precisava. E justamente o que os recipientes, a fórmula, os produtos são extremamente importantes, né? Sim, são necessários e são importantes. Igual, por exemplo, atendi o caso de um paciente recentemente. Ele estava fazendo suplementação. Ah, eu estou tomando ferro, eu estou tomando vitamina C. Falei, da onde? Qual? Que marca? Me mostrou. E você vai olhar a composição, né, dessa simples inocente vitamina C, ou desse simples inocente ferro que você compra ali, né, se automedicando numa drogaria. Você vai ver a composição, tem metilparabeno, propilparabeno, né? Totalmente conservantes tóxicos para nossa saúde, Uhum. né? Na Europa já foi proibido esses conservantes. E esses conservantes, a longo prazo, eles trazem totalmente toxicidade para o organismo e predisposição às células cancerígenas. Uhum. Aí você está achando psicologicamente que você está se medicando com uma suplementação de uma vitamina, Que tá mas o dando veículo certo. é totalmente tóxico. E aí Isso entra mesmo. a manipulação que vem para nos auxiliar, nos dar, né, esse nosso segundo braço, eu digo assim, para nos auxiliar na prescrição e o tratamento também ser efetivo com o paciente. Isso mesmo. Então, quando você me contou a respeito desse congresso que você foi, né, desse produto da Coreia, eu logo perguntei para ela: "Ah, mas é na área da beleza, da estética?" Porque ultimamente a gente Sim. só vê essas coisas da Coreia relacionadas a isso, né. E aí você falou: "Não, é de uma questão da cascata de inflamação e tal". E a minha segunda pergunta foi: mas é um componente sintético ou é um componente natural? E ela me disse: "Natural". Eu falei: "Que maravilhoso, né?". Sensacional. Tudo isso a gente vem, e eu acredito muito nisso, sabe, que, essa nova geração, ela vem com mais consciência, ela vem com mais, abertura de pensamento para esse tipo de tratamento, né. Eu tenho uma parábola, assim, que eu acho muito importante, de que quando o problema, ele afeta o nosso corpo físico, antes ele já estava lá no nosso emocional, né. E o nosso emocional tá tão carregado, carregado, carregado que não aguenta mais, e aí então o nosso corpo grita, né, a nossa boca conta. Tudo isso acontece justamente pra gente olhar para esse sentimento, para essa emoção. E quando a gente pensa em tratar apenas o nosso corpo físico, eu gosto de fazer a analogia também de a gente enxugar gelo. Então, se a gente vai tomando toda essa medicação que você falou para trazer esse alívio imediato, a gente vai ficar cada vez mais intoxicado e não vai tratar a causa raiz. Eu gosto muito dos florais e eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso, aonde que os florais atuam, como que eles funcionam, e eu acredito que o nosso público, os que estão nos ouvindo, eles têm essa paciência de esperar esses 6 meses de tratamento, de fazer umas consultas mais profundas, com mais detalhamento, porque, quando a gente pensa em uma medicina, às vezes, tradicional, que pensa só nessa questão mais externa, mais corpórea, mais física, né, aí a gente tem consultas de 30 minutos, 15 minutos, dá ali a prescrição, você vai para casa e a dor de cabeça passa. Mas a nossa ideia aqui é que você não tenha mais a dor de cabeça, né, que o problema renal ele não volte a te incomodar. Então, em relação a aos florais, me conte como que funciona, como que você, trata os pacientes e aonde os florais atuam. Perfeito. Os florais eu gosto muito, né? Sou suspeita de falar disso, mas amo, coloco super na minha prescrição. E os florais, você pode trabalhar ele com qualquer público. Não tem contraindicação, não tem interação medicamentosa, se o paciente já faz uma medicação de uso contínuo. Então, os florais, eles vêm para trazer também promoção de saúde e principalmente emocional para o nosso paciente. Então, eu sempre faço uma prescrição totalmente ali com o que precisamos trabalhar,
E o que eu identifico que precisamos trabalhar no emocional, eu coloco junto, né, no processo de tratamento um floral. Os florais, eles são sinergias inteligentes. Então, eles são extratos naturais das essências das flores. Então, cada tipo de planta, cada tipo de, né, vegetal, ele traz uma eficácia terapêutica, ele traz para nós. Então, o floral não é diferente. Então, ele é submetido a um processo de extração, é um processo de extração bem rigoroso para fazer a produção dele, aonde os florais, né, foi mais cultivado e foi mais intencional. Primeiro foi na Inglaterra, depois que se expandiu, né, ao decorrer aí dos outros países. E hoje ele é super válido e aceito porque é fácil de você administrar. Você toma umas gotinhas, você pode colocar no seu suco, no seu chá, na sua garrafinha de água no dia a dia e ir promovendo saúde e bem-estar. E o floral, como a doutora comentou, ele vai sim trabalhar e promover uma modulação emocional. Então, quando a gente fala essa palavra modulação, é diferente de ser para ontem. É diferente, né? Então, é uma palavra bonita. Quando a gente Uhum. fala modulação, é uma palavra bonita. Mas a modulação, ela quer dizer o quê? Nós estamos reorganizando, nós estamos arrumando, ajeitando para que não tenha no futuro. Diferente de eu falar assim, eu quero para ontem, né? A geração imediatista, né? Quero para ontem, quero tomar a medicação e quero ficar calma para ontem, eu quero resolver para ontem. Existe medicação para isso? Existe. Resolve para ontem? Resolve. Mas e o futuro? Né? Então eu falo assim, o seu eu do futuro é o que você faz hoje. Então, o que que você está disposto a fazer por você hoje? É você começar a se cuidar, bem-estar como um todo e principalmente procurar um profissional integrativo. Por isso que nós estamos aqui hoje, Isso né? mesmo. E os florais, eles vêm para trabalhar esse campo realmente emocional, no que o paciente precisa. Então, eu trabalho, por exemplo, com o meu paciente no emocional, até mesmo quando ele chega com bruxismo, tem uma tensão, uma disfunção emocional. Quando o paciente chega com constipação de ventre. Como assim? Constipação de ventre tem a ver com emocional? Tem tudo a ver. Pessoas que são apegadas demais a coisas, pessoas muito ciumentas, ou pessoas que são apegadas a uma situação, uma história. Por exemplo, aconteceu um período no passado e não consegue sair daquela história. Ela ficou presa, ela ficou apegada. Se aquilo não é resolvido emocionalmente, esse paciente a longo prazo, ele vai ter disfunção intestinal, ele vai ter constipação intestinal. Só que eu preciso tratar ele hoje. Então a gente vai dar medicamentos personalizados para ele manipular, para ele fazer, mas eu preciso para ontem trabalhar o emocional. Aí entra a saúde integral. E aí eu coloco um floral coadjuvante junto para melhorar esse tratamento. E assim por diante. Enxaquecas, dores crônicas, fibromialgia, tá tudo interligado. Como a gente sempre falou desde o início, o corpo fala, a boca grita, e é justamente sobre isso. E o floral ele vem para auxiliar nesse processo, desde a compulsão alimentar que a gente já falou hoje, desde também da parte da insônia, do estresse, da ansiedade, até mesmo quando a mulher está passando nas fases, né, entrando no climatério, essa fase da menopausa, que ela já não sabe mais o que acontece com ela mesmo, o emocional ele afeta e o floral ele vem para auxiliar nesse processo, né? Mamães, né, pós-parto, atendo bastante mulheres do pós-parto que muda tudo e leva 2 anos para voltar ao normal, todo que estava ajeitadinho até chegar a criança é 2 anos. Então, mulheres do pós-parto ficam comigo no integrativo por 2 anos, modulando e tratando para sempre se reencontrar como mulher, mas também não esquecer que nós precisamos cuidar o interior, todos os órgãos, os sistemas, os receptores e o emocional, porque tudo afeta, Uhum. né? Então, assim, os florais, ele vem justamente para trazer esse complemento na prescrição para nós, para modular o emocional e a gente resolver o que? A causa. Porque a gente tem muitos hoje profissionais, né, que tem esse atento só em resolver o sintoma, mas a gente precisa ir mais embaixo, né, ir nas raízes, na causa do problema. E o integrativo, ele vem para isso. É isso mesmo. E assim, Esther, todo esse, eh,
esse histórico clínico, toda essa tua bagagem de pacientes que você vem tratando e tudo, eh, a gente sempre trata de maneira individual e personalizada. Porém, existe, assim, dicas práticas, por exemplo, eu gosto de falando sobre florais, né, eu sei que a gente precisa colocar água solarizada no floral para que ele atue bem. Então, dicas práticas para pacientes, para quem está nos ouvindo, que queira então começar a ter esse olhar mais integrativo para a própria vida, ter um ritual, né, que seja de maneira simples e com coisas que tem em casa, para dar esse pontapé inicial e falar: "Puxa, eu quero virar essa chavinha", como vivem, o que falam, como sentem pessoas que são integrativas, né. Eh, Deixa algumas dicas práticas para esse pessoal, para que a gente já comece a plantar uma sementinha ali e eles entendam como essa vida pode ser mais integrativa, mais natural, que a gente consiga, então, colocar para dentro do nosso corpo aquilo que ele precisa. Com certeza. Uma dica muito prática e fácil é ingestão de água de boa qualidade. Esse é o primeiro ponto. Você toma pelo menos o que você precisa, que seu corpo precisa tomar de água por dia. Esse já é o primeiro ponto. Se quer começar a se cuidar no integrativo, com o mínimo, com o básico em casa, é você tomar uma água de boa qualidade e tomar pelo menos o que você precisa por dia. No mínimo 2 litros. No Uhum. mínimo. Então, isso já é o mínimo, isso já é o básico. O segundo, né, se o paciente quer se cuidar, comece a procurar produtos, né? Troca seu desodorante para sem alumínio, isso já é o mínimo você fazer, trocar seu desodorante. Hoje a gente tem variedades infinitas de várias marcas, de vários preços, de vários lugares que vendem aqui na nossa cidade. Então, esse é o mínimo, né? Perfumes, é tudo que vai da parte estética, cosmético. Procure você comprar um cosmético limpo, né? Quando eu falo um cosmético limpo, é livre de metais, livre de conservantes que são prejudiciais à nossa saúde. Esse é o mínimo que a gente pode fazer em casa, né? E aí, se eu quero aperfeiçoar, melhorar, é começar pela saúde da boca, né? Porque a boca, literalmente, ela fala, então não tem como fingir. Cada dente está relacionado com o sistema órgão. Cada dente está relacionado com um sistema nervoso. Então, cada dente ele está interligado. Saúde bucal. E aí depois você vai indo pro que precisa, porque você identifica. Não é normal, não é normal você dormir todos os dias cansado e você acordar mais cansado ainda. Isso eu falo para o meu paciente, isso não é normal. Você pode ter uma vida agitada, você pode ter uma vida corrida, todos temos, mas você dormir cansado e acordar mais cansado ainda, isso é normal. Isso é sinal de alerta para você que está nos ouvindo hoje. Se você é um dessas pessoas que dorme cansado e acorda mais cansado ainda, começa pelas dicas básicas, mas procura um profissional habilitado para te atender. É isso mesmo. E eu vejo, assim, quando você fala dessa odontologia sistema órgão, né, que tem a ver com o nosso emocional, e você estava falando então também de cada dente que se relaciona com o corpo. Eu tô lendo um livro, eu não sei se você já ouviu falar sobre a Cristina Cairo. Maravilhosa, né? Super. Dica de leitura para você que está nos assistindo também. Cristina Cairo, eu estava até um pouquinho antes do nosso podcast assistindo, lendo o livro dela, e aí ela fala sobre os dentes do siso. Vou deixar uma dica aqui também para todo mundo. Todos os dentes na nossa boca são bem-vindos. O siso, inclusive, está relacionado com os nossos antepassados, com os nossos tataravós, bisavós, e como a gente tem esses antepassados na nossa vida. Então, se o siso está dando problema, é porque você está com algum relacionamento lá dos teus antepassados, dos teus avós, que você não está aceitando. Então, tudo isso também tem uma correlação. Não necessariamente a gente precisa tirar um órgão vivo do nosso corpo, que é um dente, né, para resolver um problema. Então, vamos sempre pensar dessa maneira integrativa, tanto na boca quanto no nosso sistema como um todo, e ter a plena certeza de que tudo está relacionado, tanto a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo.
É isso aí. Então, Esté, eu quero que você deixe aqui para todos nossos ouvintes aonde eles vão te encontrar, aonde você atende. Deixe para eles o caminho para te encontrar. Perfeito. Vocês podem me encontrar no doutora Stephanie Alves, tá? Hoje eu atendo na clínica Dermo Saúde 360, né? Que é uma clínica totalmente integrativa. Nós temos um trabalho né, profissional ali com os nossos pacientes e eu estou totalmente aberta à disposição para estar com vocês, estar cuidando de vocês no 360 na saúde integral. É isso mesmo. E aqui em Ponta Grossa, ainda bem que a gente se encontra, né? Porque todos os nossos pacientes têm todo esse cuidado e são direcionados para profissionais que falam a mesma língua, né? Então, muito obrigada por estar aqui, doutora, fazendo todo esse know-how, trazendo para a gente todo o teu conhecimento. E com certeza estaremos em próximas edições também fazendo mais conteúdo, porque tudo isso é uma educação. Como para a gente também, a gente precisou ir atrás de muito conhecimento que a gente consiga trazer de forma mais mastigada, de uma forma mais leve para os nossos ouvintes e cada dia mais eles entendam o que é uma saúde integrativa. Perfeito, eu que Certo? agradeço, foi uma honra. Obrigada, obrigada, pessoal. De novo, colocando para vocês aqui o que a boca conta, o nosso podcast maravilhoso e o natural é o novo normal. Até a próxima.